Olá pessoal, mais um programa Mil Saques Visita e agora temos podcast Mil Saques juntamente com Alaska Tech Store. Então assim, é uma parceria que nós estamos fazendo e Mil Saques Visita, aquela visita que eu faço aos artistas, às personalidades, aos atores, tudo, também está existindo, mas a gente também tem um podcast para que a gente possa também levar a mensagem das pessoas que querem passar a mensagem, seja pessoal do seu business, né? Então a gente também está com esse programa para que vocês possam também participar. E hoje eu estou com super grandes convidados. Hoje eu estou com um casal aqui top, não um casal mesmo literalmente, mas casal de amigos. E hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Cláudio e a minha amiga Carol Trindade, não é isso aí? Exatamente. Seja bem-vinda ao programa Mil Saques Visita. Obrigada, Mil. Obrigada por esse convite. E eu estou querendo, assim, agradecer e ver como que as coisas são providenciadas, né? Aqui nos Estados Unidos nós temos a máxima que é time is money. Isso. E aí, Cláudio achou que ia desacelerar vindo para a América. Saindo de férias. Saindo de férias com a família. Chega nessa madrugada. Exatamente isso. Ainda está bem quentinho ainda. Tá. Ainda estou confuso, um pouquinho Virado. alterado, né? Mas estamos aqui, felizes. Não Muito é obrigado. Prazer conhecer você, Mil. Carol Trindade, uma grande amiga lá do Brasil, agora aqui nos Estados Unidos, né? Muito Já. Fazendo legal. um excelente trabalho e viemos aqui. Estamos aqui. Muito legal. Bacana. Eu fico muito feliz e quando a gente vê que está chegando gente da nossa terra, a gente fica muito feliz e honrado, né, Carol? Sim. Mesmo que eu tenha te conhecido hoje, mas é amigo da minha amiga, então são amigos. junto. Então vamos junto. Então assim, o programa a gente sempre fala para que você conte a tua história e a primeira história que a gente quer saber qual é o business que você tem no Brasil, qual a representação que você tem lá e o que você pretende no futuro aqui nos Estados Unidos. Uhum. Bom, na realidade eu trabalho no mercado de varejo, né? O varejo de shopping. A gente representa hoje algumas marcas. Eu estou há 14 anos nesse mercado. Uau! Legal. Eu era do mundo corporativo, trabalhei numa multinacional americana que é a Penske, muito conhecida aqui nos Estados Legal. Unidos. Lá foi Sim. minha grande formação. E depois a gente resolveu empreender. E nesse processo de empreendedorismo veio a Cacau Show, que é a minha... Uau! É isso Inclusive aí está aqui, né, Cacau tá Show aqui. para você, nosso Eu chocolate. deixei ele fazer a apresentação porque é legal, velho. É uma marca isso. fenomenal, top. É uma E empresa... eu deixei para você mesmo apresentar. A Cacau Show hoje tem mais de 5 mil lojas, né? E a maior empresa de chocolates finos do mundo hoje, né? Ué, isso em aí. representatividade, a Cacau Show. Então, assim, foi a minha maior escola, né? Acho que no universo do empreendedorismo, da gestão de franquias, gestão de negócio, lojas no varejo físico, hoje a Cacau Show, ela nada de braçada no país. Legal. Está num processo de internacionalização, né? E olha que faculdade, hein, que você fez aí, que é muito exatamente. legal. E eu vou Aí, te para falar. começar um negócio desse, desculpa te cortar, Carol, então a gente trouxe aqui um chocolatinho pra gente ir comendo. Aê, já vamos provar aqui. Já vamos fazer. Já vamos degustar aqui para ver a coisa. Carro-chefe da Cacau Show, além do Lacreme Bites, é muito bom, muito Que bom, muito legal. bom. Delícia, muito bom. viu? Eu vou falar primeiro para depois comer, viu? Tá bom, tá bom. Vai lá, Carol. Mas é incrível, assim, e eu fiz questão mesmo de aproveitar essa oportunidade de trazer o Cláudio, porque, assim, não é fácil encontrarmos uma pessoa com tanto know-how em franquia, sendo ele o cliente, Isso. né? Normalmente a gente vê no mercado consultores experts em franquia, como, por exemplo, eu, a Juliana, né, que é uma amiga minha Isso. consultora, que foi através dela que eu conheci Cláudio. Fui na Avenida Paulista, na própria loja da Cacau Show, conhecer o business. Isso foi o quê? Em 2018, né? 28, Meu Deus, faz tempo, hein? E aí, vendo tudo isso, e depois de 2018 para cá, acompanhando a expansão, porque em 2018 o Cláudio já tinha as 3 lojas. Sim. Mas depois ele foi expandindo o mercado, entrando na linha de franqueado. Ele falou assim, peraí, se eu conseguir aqui ajustar e entender como que são 3 franquias de uma mesma marca, né, de uma mesma matriz, por que não ir para as outras matrizes? E ele acertou a mão. Muito Foi legal. incrível. E aí, nesse momento, eu falei assim, peraí, você chegou aqui? Não, temos que trazer, porque o mundo precisa conhecer essa história. Com certeza. Acho que uma coisa muito importante no mundo das franquias é você estar casado entre a franquia e o franqueado
a questão do franqueado certo. Isso. Porque tem franqueado que foi feito para um tipo de franquia. Ao longo desses anos todos eu fui percebendo isso, né? Há quanto tempo você já tá, né? 14 anos. 14 anos. É. Legal. E aí no começo você tem aquele franqueado que é o barriga no balcão que a gente chama, que é aquele franqueado que a franquia dá toda a informação para ele, dá todo o know-how, ele vai lá, trabalha, no final do dia abre a porta, fecha a porta. Ah, E tem aquele franqueado que é o cara que dá a ideia, que ele quer uma franquia que ainda esteja começando, Sim. porque ele está cheio de ideias, cheio de novidades, ele quer fazer a coisa acontecer, ele não pode estar numa franquia já toda formatadinha, quadradinha. Então, nesse processo todo, eu fui entendendo das franquias que eu gostaria de trabalhar. Então, foi meio sonho. Bom, eu entendo que na Cacau Show foi a minha grande escola. Lá, ela tem tudo em processos, tudo muito bem legal, né? tudo muito bem estruturado, é uma empresa fantástica, né? Só que eu fui entendendo que eu queria mais, que eu queria entender do universo de franquia quais eram as outras possibilidades que me era permitido, porque no Brasil é um país, primeiro, com muita desigualdade social, Isso. né? E isso é uma coisa muito latente. E tem uma outra coisa também, a questão econômica, que é um país que sobe e desce. O tempo a questão, todo. Inflação, ele está muito suscetível a mudanças bruscas e rápidas. Então, no varejo, você tem que tomar um cuidado, porque ao mesmo tempo você está muito bem, daqui a pouco vem um boom, você fica muito mal. Isso Né? E mesmo. eu não queria ficar nessa onda, né? Sobe e desce. Então, eu queria tentar buscar uma sazonalidade menor do que a franquia que a gente tinha na época. Então, a ideia foi buscar outras franquias com outros mercados diferentes para que eu ficasse com menos sazonalidade. Então, essa foi a grande ideia. Foi ali que nasceu as outras franquias. E na área da Cacau Show, você tem quantas franquias? Você mora em São Paulo, né? Nós moramos em São Paulo, na região de Alphaville, Barueri. É uma área muito próspera de São Paulo, né? Fica próxima à capital. A gente tem hoje 3 unidades da Cacau Show. Legal. E fora Cacau Show, qual é a outra empresa? Eu sei que você tem mais empresa em off, eu estou sabendo aqui, mas para quem está nos assistindo, a gente quer saber. E eu não gosto eu gosto que a pessoa mesmo fale da empresa dela, apresente. Qual é a outra Então, empresa? na realidade, como que foi surgindo tudo isso, né? Foi com a vontade de crescimento. Né? A gente foi entendendo do mercado de franquia, aí a gente foi entendendo quais eram as possibilidades que tinham na época. Eu sempre cuidei do corpo, essa questão de vida saudável, e numa feira de franquia, na realidade não, foi numa viagem aqui para os Estados Unidos, naquele mercado Whole Foods. Sim. A gente viu uma área de granel muito grande. E aí, de repente, a gente estava numa feira que é anual em São Paulo, chamada Feira de Franquia, que é a ABF. E na ABF, a gente encontrou uma franquia exatamente no modelo do mercado Whole Foods, que é a Biomundo, que é uma loja de produtos naturais e a granel. Aí eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, nossa, mas eu vivo nesse mundo saudável. Eu gosto de academia, eu gosto de me cuidar e tudo mais. E aí a gente foi entender. A gente foi conhecer essa franquia, e é uma franquia de Brasília, uma franquia que estava começando na época. Hoje ela já está muito maior do que está, então fazem 5 anos que a gente tem essa unidade. E a Biomundo é uma grata surpresa para nós, porque é um nicho de mercado, as pessoas se cuidam muito mais, né? Então, assim, a Biomundo foi um negócio muito bacana. E com a aposentadoria da minha esposa, há 2 anos atrás, a gente resolveu empreender nesse mundo de acessórios, que é uma loja que é chamada Morana. É uma loja com mais de 20 anos no mercado brasileiro, está na Guatemala, e também já tem processo de internacionalização. E nessa unidade nós temos 3 unidades da Morana. Com a esposa sócia de vida. Olha, tá vendo? E a gente está bem feliz. E agora, para o segundo semestre, a gente está começamos um namoro com uma outra empresa, que é a L'Occitane. A L'Occitane é uma empresa francesa. Francesa, muito legal. E aí eles criaram um processo brasileiro, entenderam da brasilidade, que é a L'Occitane e o Brasil. E a gente ficou master franqueado da região de Barueri. E aí estamos num processo de expansão de 3 unidades para o segundo semestre. Explica Isso aqui é novidade, viu? É novidade. Então, essa novidade a gente tem que passar para quem está nos assistindo, né? E isso é super importante. Me explica o que é essa empresa. O processo de franchising, ele está muito ligado com uma gestão de empreendedor que não sabe muito bem como fazer.
Porque a franquia, ela dá toda a estrutura, ela dá know-how e ela te explica o como fazer. E o franqueado, ele entra com a mão de obra e com a execução do processo. Então, assim, isso facilitou muito a vida para o empreendedor. E no Brasil, eu entendo que é algo que está muito difundido ultimamente, com o mercado de franquia, ele está crescendo absurdamente, porque você, muitas vezes, você tem o empreendedor que, às vezes, ele não tem ideia. Isso. E no caso do mercado brasileiro, ele precisa, e aí é uma questão do público, né? Ele gosta de ter franquia, de comprar numa franquia. E aí Se sente mais seguro. se sente mais seguro. Dentro Porque dos processos, sabe o que vai receber, porque essa franquia, ela repete isso por muito tempo, né? padrão. É Na realidade padrão, é né? padrão. Uhum. Na realidade, o processo de franquia nada mais é do que padronização. E isso deixa o cliente, o consumidor, mais à vontade. Ou seja, se ele vai numa Cacau Show em São Paulo e uma outra em Brasília, ele vai estar comprando o mesmo produto. Mesmo produto, a mesma coisa, é o Mesma padrão, qualidade. né? Se ele está na Morana em São Paulo e vai comprar lá em Joinville, é a mesma Morana. E qual é o grande diferencial? Comprou, no caso da Morana, um acessório. Ah, a mulher não gostou? Ela pode trocar em qualquer Morana no país. Aqui existe muito isso, né? Temos. Sabe, né? E é Então- isso que é interessante, né? É muito O legal. quão importante a gente padronizar a nossa empresa, deixar ela preparada para franquear. E claro que a Trindade, por exemplo, por ser a expert nisso, Vocês, olha, tá tudo junto. É onde a porque- gente se conectou. então Essa aí, ideia estratégia- futura é com a Trindade, com está fazendo certeza. o processo aqui nos Estados Unidos. E pode ter certeza que está em boas mãos e vai. Se você já dá um show lá, vai dar um show mais ainda aqui. com certeza. Né? É Cacau Show lá e Cacau Show aqui. É isso. Entendeu? Então, assim, Cláudio, explica. No caso, você só tem não, né? Tem várias empresas. São mas eu digo, 10 já. são 10, né? Então, tem mais outra empresa que você quer falar, mencionar aqui? Olha, no momento a gente tem essas empresas Sim. e a ideia toda é como é que a gente transportaria todo esse know-how, toda essa informação que a gente ganhou ao longo desses 14 anos Isso. nos Estados Unidos. A família quer vir para cá, minha filha quer tá terminando o 9º ano vindo para Sim. cá. Então a gente começou num processo de namoro chegando em menos de 24 horas. Muito legal. Carol, aí a Duda Conecta também, a gente teve um prazer de conversar com ela hoje também, vai nos apoiar nesse processo. Muito legal. Gente boa também, a Duda. Fica o meu abraço aqui para ela. E pode ter certeza, você está em boas mãos. E outra, porque aqui nos Estados Unidos, né, muitas vezes as pessoas vêm para cá, mas infelizmente cai em mão de pessoas que não têm Sim. responsabilidade, que não pensam no próximo, que às vezes só quer ver o lado da moeda, mas não quer ver o lado de servir, entendeu? De servir e de dar o melhor para o patriota que está chegando, para uma pessoa do nosso país, dar apoio. Eu costumo sempre falar isso porque as outras nacionalidades sempre apoiam. A gente vê aí os apoios das outras nações que dá apoio aos amigos que estão chegando. Então, isso aí primeiro sinal, chegou em boas mãos, está entregue a Carol. Carol é uma pessoa que a gente tem um elo muito legal, né, Carol? Desde o dia que a gente se conheceu. E saiba que é uma grande profissional, não só estou falando de amizade, mas sim uma grande profissional. E eu creio que já com a expertise, com o know-how que você tem, né, de todo o projeto que você tem lançado no Brasil, com certeza você vai esbanjar aqui esse É país o meu aqui. projeto 50 anos. Eu vou 50, né? A barba branca aqui, ó. É outro 50 que tá aqui também. É o projeto 50 anos. Eu falo assim, 2024 tá sendo um ano extraordinário. Perfeito. Conexões maravilhosas. Estar aqui hoje é uma realização de um sonho também. Amém. Fazer um podcast. A gente tinha colocado em família antes do Natal de 2023. Está lá no nosso Mural da Vida Extraordinária. Eu sempre um podcast. Aí quando a Carol falou assim, olha, 3h30 você vai ter... Eu falei assim, como assim? Aí eu falei para as minhas filhas, você lembra aquilo que o papai escreveu lá atrás? Olha aqui, está realizando. Eu tenho essa mesma... Acontece comigo também. E aconteceu assim, claramente, assim, pá, estamos aqui. Que aquilo que você visualiza, acontece. isso, Entendeu? Quando você visualiza, que você
começa a mentalizar e você escreve, que não é só mentalizar, Não, você tá escrito. escreve. Então, quando você escreve, que mentaliza e está sempre ali todos os dias alimentando, é como a vida espiritual. Quando você alimenta ela todos os dias, não tem como dar errado, só tem como dar certo. Exatamente. E é Entendeu? incrível, né, Mil? Porque também você fala sobre mesmo. Olha como nós estamos todos conectados. Também fala sobre isso, né? Esse acolher o imigrante Isso. e estar aqui. Eu faço planejamento de carreira dele para trazer, né? Você tem as conexões para acolher ele aqui dentro. Isso. E aqui, ó, um super franqueador. Aqui é super Na potencial. verdade, ele ainda é franqueado, vai me corrigir, mas não, eu já tô profetizando sua vida, você é um É franqueador. isso aí, receba. Assim, Receba. recebido. Aqui, Porque ó. o melhor, assim, quando as pessoas falam assim, Carol, quem é o melhor para se abrir uma empresa? Aquele que trabalhou muito tempo como um colaborador. Isso. Porque ele conhece as dores do outro lado. Isso. Se ele souber pegar todas essas dores, colocar numa ordem e fortalecer, não tem como ser um líder errado. Não tem como. Você passou pelo processo, você viu as dores, viu o caminho certo que tem que seguir. Então, se você tiver pegado com pessoas, né, se apegar a pessoas que têm expertise, passou por um processo de dificuldade, essa aí é que você tem que estar Olha, junto. Eu penso muito assim. Eu vim de uma família muito humilde. Lá no país, comecei a minha vida puxando carrinho de papelão. Para quem não Uau. conhece, carrinho de papelão mesmo, na rua. Isso, né? literalmente, eu Meu sei pai é como vendedor de ovos até hoje. Minha mãe é baiana. Ó. Trabalhou em tecelagem, Nordeste aqui, ó. Tá vendo? baiana, tecelã, e depois resolveu cuidar dos filhos e da casa. Então, assim, a minha bagagem da minha família me deu toda essa força que eu tenho hoje para Muito começar legal. a fazer as minhas coisas. E não tenho medo de absolutamente nada. A pandemia foi um momento muito importante para quem viveu no varejo. Eu falo assim, foi extremamente desafiador. Se eu não tivesse essas raízes lá atrás, talvez hoje a gente não estaria conversando aqui. Com certeza, é Porque a verdade. gente colocou a mão na massa, foi para a rua literalmente, de porta em porta, vender ovo a ovo. Esse é o verdadeiro empreendedor. E ali, Sabia? para mim, eu acho que foi a diferença do homem e do menino. Legal. Eu acho que ali foi a grande diferença e eu cresci, acho que 1000%. E como pensamento também, sabe? Deus agiu muito na nossa vida. Amém. Colocou pessoas incríveis para nos apoiar. A gente viu o caldo entornar, como diz lá no Eu imagino, como no diz lá Brasil. A gente tinha todo o estoque das lojas, todos lá, prontinho para vender. E absolutamente todas as portas se fecharam. Uau, Pré-Páscoa. pré-passo. 18 de março de 2020, essa data eu jamais esquecerei. E um produto, né? Porque imagina só, a gente estava conversando, né, sobre sazonalidade. Então, quais são os meses que o negócio melhor desempenha e quais são os meses que o negócio pior desempenha? Então, em chocolate, isso em várias áreas, mas o de chocolate, a gente tem Páscoa e Natal. Esse período. Mas Páscoa é o Mais, principal, porque é. o mercado traz a Páscoa como chocolate no Brasil. Como é? Representatividade. Representatividade, isso. Então, pensa só, eu posso não comprar um ovo de Páscoa, mas eu vou te comprar um chocolate. Eu vou te comprar uma Perfeito. barra de chocolate. Algo de chocolate você vai receber. E aí vai pulverizando. Então, em março, já está tudo pronto, planejado para a maior área. E aí, como vem. foi esse desafio aí, pra gente ter uma noção? Olha só, para você ter uma ideia, a gente, 18 de março, estava com tudo nas lojas. Então, fechou tudo. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Quem Sim. lembra daquela época É. sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia. E aí eu tive um grande amigo que ele falou assim, bichão, o que você sabe fazer de melhor? Vai bater na porta dos seus amigos, dos seus colegas. Faça o que você sabe fazer de melhor. E tem uma grande rede de padaria lá chamada Laville. Uhum. Eu fui lá, falei assim, olha, Toninho, seguinte, você sabe que está acontecendo isso. Eu queria saber se eu posso colocar meus ovos aqui. Ele falou assim, só se for agora. Então ali foi o primeiro passo para que eu pudesse escoar toda essa mercadoria. Fazer o básico bem feito. Fazemos o básico bem feito. Fomos vender nas comunidades, pegamos todos os carros da família, pegamos funcionários, colocamos ele na porta das comunidades chamadas favelas, aqui, Sim. né, aqui. E vendemos. E a sensação de estar próximo das pessoas me veio vários insights, né? Meu Deus, como as pessoas elas são queridas, então elas te abraçavam.
E eu tenho vídeos da época. Meu filho, olha só que coisa legal, muito obrigado por você estar aqui. Eu falei assim, mas é você que está me ajudando. A pessoa, ela estava pensando, mas ela estava te ajudando e você não sabia. Exato, exato. E aí você olhar aquelas pessoas com toda aquela essência, sabe? Sim, Aquilo para mim fez a diferença. Eu falei assim, eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. muito E bem. dali eu comecei a pensar em outras coisas, porque quando você começa a se conectar e começa a ajudar, parece que é uma coisa assim, uma coisa puxa a outra. Puxa outra, E aí quando vai a gente foi acontecendo. ver, praticamente toda a nossa Páscoa é escoada. Então assim, eu falei assim, Deus é maravilhoso. Colocou pessoas incríveis na nossa vida. E uma pessoa foi chamando outra, depois outra, depois outra, depois outra. E graças a Deus estamos aqui hoje. Uau! É isso. Carol, Incrível, né? fala um pouquinho aí da sua parte estratégica aí para as pessoas que estão nos assistindo entender melhor sobre o seu business. Eu falo muito assim, o que a Trindade faz, né? Se pegar meu organograma, esse mês passado eu fiz um organograma da nossa empresa, até eu me espantei o quanto é abrangente. Te mostrei ele Sim. hoje, o quanto ele é aberto. Mas se quem bate o olho fala assim, nossa, faz muito de muita coisa, aí tenta desvalorizar o nosso mercado, mas na verdade não. O que a Trindade faz é sempre a mesma coisa, padronizar e trazer clareza. Né? Uau. Então, o que a gente faz em tudo? A gestão. E aí a gestão é com estatística, com número, porque quem não mede não faz gestão. Se não tem indicador, não está gerindo nada. E aí isso é interessante, porque o nosso, de fato, core business, que é a nossa veia principal, é normatizar, trazer as empresas, entender o padrão que elas já trabalham, fazer novos insights para aumentar e otimizar os processos da entrega e tornar a entrega 1 a 1 no final, com o cliente final, a mesma. Uau. Então, quando a gente faz isso, aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei há 3 anos, eu comecei a perceber que os americanos entendem muito bem de padronização. Sim, Eles vivem em franquia. A franchise aqui corre no sangue. corre no sangue. Já, então, o meu primeiro cliente aqui foi uma mecânica americana e eu entrei lá e eles têm 2 pontos. Primeiro, eles já se planejam e se organizam básico. Anualmente. Então, É diferente anualmente, da gente lá no é. Brasil. É. E eles também se organizam nos processos, pelo menos ali o básico, pode não estar tão bonito escrito, pode não estar uma apresentação tão bonita, Mas mas tem. tem. E aí funciona. Porque o básico bem feito funciona. E aí, olha só que interessante. E o americano tem outra fala. Tá bom assim, pra quê? É, Eu tô ganhando dinheiro assim, tá bom. E fica nisso, né? E foi muito bom essa experiência, a gente evoluiu ali com algumas coisas, a gente ajustou e tudo mais, e foi excelente. Mas eu percebi que, ao mesmo tempo, onde o americano já está andando, já está fazendo, tem o brasileiro imigrante, que vem de uma cultura ainda brasileira, onde ele está avançando e está construindo sem nem ver o rastro para trás. é o que mais acontece aqui, Cláudio, só para você entender, só cortando, mas é para você entender como funciona aqui. Alguns brasileiros, nem todos, mas Nem todos. uma boa parte. E Vai aí lá. o que acontece? Quem que ganha dinheiro e quem dá o sucesso é quem, por mais que está fazendo atropelado, tem força para continuar. Então é muita força no braço. Então, eles Sim. vêm, vão assumindo, trabalho Aquela domingo a luta. domingo. E aí é uma fala que eu vejo e as pessoas falam assim, é normal, chegar aqui é trabalhar de domingo a domingo. Eu falei, gente, não. Não, tem que mudar Não. isso aí. E tem que mudar. E eu já vim de uma mudança, porque eu não precisei, graças a Deus, nem meu marido. A gente trabalhou muito, claro, mas assim, a gente já trabalhava muito no Brasil. Sim. E aí você continua trabalhando. É suado, é situações diferentes e diversas, sim. Mas você consegue se planejar e cuidar, mas vem com a mentalidade de sucesso. Então, é isso que a gente trabalha. Para que o padrão permaneça bem, aí eu tenho que trabalhar em outras áreas. Tenho que trabalhar na identidade da empresa, no entendimento dessa identidade, para realmente a gente falar essa identidade, né? Organizar os processos, trazer uma qualificação para que tudo que o dono da empresa queira sonhar, a gente execute de uma maneira fácil e tranquila. Então, ele vai conseguir, no final de uma consultoria da Trindade, por exemplo, chegar e falar assim, olha, o que eu sonhei foi ter esse copo de água aqui, com um chocolate do lado, para o meu cliente beber fresquinha. Ok, então eu vou trabalhar com todo mundo que ele tem, às vezes eu vou colocar, tem gente de mais ou tem gente de menos, vamos ajustar aqui e fazer com que todo cliente dele tenha uma água geladinha e um chocolate. E que mais que não tenha 80%, ele saiba, não estando no negócio, fisicamente, né, presencialmente, ele vai saber o que vai acontecer. Tem uma outra fala que as pessoas falam assim, eu quero
quando me contratam, Carol, eu quero te contratar porque eu quero sair do operacional. Tudo bem, você vai sair da operação lá de baixo. Sim, era isso que eu ia te falar. Mas você você nunca vai poder sair do negócio. Porque quando sair do negócio, acabou o negócio. O negócio é você, a identidade do negócio é sua. Né? Então, as pessoas um pouco se confundem. Tipo, sai energia, né, cara? Sai energia. Isso. Se não tiver energia do dono, como é que faz? Não funciona. Você não precisa executar especificamente, porque senão você vai ser mais um executor e você fica caro para execução. E o que acontece muito aqui é isso que eu ia falar. Eu estava esperando ela terminar para me concluir essa parte. Os caras saem do estratégico para vir para o operacional. Aí ele abandona a visão de drone, digamos assim, a visão de dono do negócio, né? Não é isso? Ou outra, aí começam depois, não, juntei dinheiro, o que eu vou fazer agora? Vou viajar, Você pode fazer tudo isso, claro, mas entenda que quanto mais você se afastar, menos a sua energia, o seu eu vai estar dentro do negócio. E aí as coisas não vão andar como você planejou, porque você precisa estar lá. E não é uma questão de desorganização, é uma questão de estado mesmo. Sim. Né? E isso é muito interessante. Então, tudo que a gente faz de planejamento, a gente faz essa parte de organizar a ponto que você saiba, sem estar lá, vendo os números indicativos, você vai saber e entender do seu negócio. Em outra parte também, que a gente faz ainda em gestão, é empresários do Brasil que querem vir para cá e não sabem. Né? E, assim, empresários ou pessoas que hoje trabalham em carteira assinada no Brasil, na CLT, mas querem migrar. Então, como vai fazer? Esse planejamento de imigração eu faço, porque é um planejamento estratégico de mudança de carreira. Ué, legal. Né? E aí a gente tem todo esse apoio, como você, como a Duda, um apoio aqui para orientar os próximos passos. Então, a gente faz um mapa, dizendo qual que é o estado melhor, o que você quer, para a pessoa não chegar aqui vendida. Porque senão ela vai ter que entrar no mesmo fluxo que todo mundo. O que eu fico imaginando nesse processo, se você não pega uma equipe multidisciplinar como essa, Sim. se cair em mãos erradas, imagina o desespero. Tudo. É isso aí. A construção de uma vida lá, ela vê se perder aqui. Sai pelo ralo. É isso mesmo. Entendeu? Porque assim, inclusive eu estou falando muito nas minhas redes sociais, com o pessoal pedindo lá no Brasil para falar sobre isso, a Carol sabe disso. Eu assisti muito vídeo, as pessoas falam aqui como se fosse mil maravilhas e como se dinheiro caísse de árvore. Não é assim, cara. Acho que tá na Disney, né? O tempo inteiro. A pessoa que para ganhar um like, para ganhar uma visualização, faz uma propaganda que não existe. Então, assim, tudo isso tem que ser planejado. O que Carol está falando, você tem que alinhar todos esses pontos, porque o cara chega aqui, ele não sabe, ele está escuro, ele não está sabendo. Então, se não tiver pessoas boas para poder orientar, dar um segmento ao teu business que você quer montar aqui, cara. E eu tô falando não só de business, às vezes o cara vem como pessoa para poder trabalhar numa empresa aqui, se ele não tiver um norte, cai em mãos aqui que fica aleatório e volta pior do que estava. Não, eu acho que, por exemplo, tem a questão da barreira da língua. Sim. Se a pessoa não domina muito bem o inglês, já é um ofensor, né? Isso aí. Número 2, a barreira da estrutura jurídica do país, Perfeito. que é completamente diferente do Brasil. Isso. Né? A questão econômica, societária. Tem várias questões aí que ele acha que é fácil. Aí você vê alguém alimentando o ego. Não, mas pode ficar tranquilo, isso é maravilhoso. Não, isso aqui a gente tira tranquilo. Não se preocupe com isso aqui. E aí ele aceita aquilo como verdade e larga. Olha, para ter uma noção, então assim, nós viemos aqui, né, eu e meu marido, e 2 cachorros. Quando nós mudamos, fomos muito assim, porque Deus nos mandou, falou, é o momento, pegamos nossa mala e fomos no meio de uma pandemia. Então, assim, viemos. Mas, como Deus colocou as pessoas certas para nos abraçar, nós ficamos 2 meses morando na casa de amigos que a gente considera como família, porque na região que nós chegamos, que era New Jersey, como era área praiana, você não aluga casa fácil. Aqui em Orlando, na hora que você chegar, vai ter gente alugando casa. Lá não, é sazonal. Ou aluga para o inverno ou aluga para o verão. São raras as que alugam para ano. E quando você aluga para ano, você tem que ter documentação. Então, você não aluga para um ano. Não é fácil. Não é fácil. Aí, o que aconteceu? Nós chegamos em junho, só tinha casa para alugar a partir de setembro. Ia fazer como? Ou ficava na casa, ou ficava na casa de alguém conhecido, ou se virar nos 30.
junho. Aí foi julho, agosto, aí finalzinho de... julho, agosto, 2 meses e meio quase. Isso porque o nosso primo, então, conseguiu uma casa, que ele já conhecia o dono, e falou assim, não, pode ligar que a minha prima, ela vai pagar. Desse jeito. Aí eu pensei, como é que acontece? E assim vai. Então, assim, se você não vem com uma família, se você vem em família, se você não tem ninguém que para te estruturar, você perde muito dinheiro. E é passado para trás o tempo inteiro. Infelizmente. Ainda pela mesma nossa brasilidade, né? Os nossos brasileiros contemporâneos. E tem muita gente boa que está direcionando muitas pessoas no Brasil, ou que vem da Europa, de outros países. Que tem muitos brasileiros, gente boa também, que direciona, que dá toda a atenção, que dá todo, não é? Dá toda a assistência. Que não é fácil você dar assistência morando num país desse aqui. Não é. Não é fácil. Por quê? Porque time is money, literalmente. Literalmente. E quando você chega, você está dividindo seu dinheiro a 6. Exato. E você tem que parar o teu trabalho, o teu business para dar atenção àquela pessoa. É raro isso, viu? É raro acontecer isso. Então, assim, temos que valorizar e vamos ser diferentes, né? Ser uma nação mais unida, né? Que possa ajudar o próximo e possa dar o direcionamento para que eles possam alcançar também um sonho que é para todos, não é só para um. Exatamente. Muito bom. Olha só, eu estou muito feliz em ter recebido vocês aqui. Eu quero, antes de encerrar esse programa, que estamos já próximo de encerrar, mas quero que vocês, por exemplo, deixem uma mensagem, cada um deixe uma mensagem. Tanto para... Antes da mensagem, eu quero que você fale, um cara que tem experiência, né, como empreendedor, empresário. Fala para aquele cara que, como você também está chegando do Brasil, mas você é um cara já experiente, né, como empreendedor, como empresário. Você é um cara que é franqueado, então você já tem noção de empresas grandes. Para aquele cara que está chegando, que quer montar uma empresa, eu sei que você está vindo agora aqui, mas passa para aquelas pessoas que estão querendo chegar agora e precisa montar um business. Eu acho que a palavra de ordem, para mim, sempre foi na minha vida como atitude. Mas a atitude em todos os sentidos. A atitude também é aceitar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Uau, legal. Eu acho que isso, para mim, é a coisa mais importante. Porque às vezes a pessoa chega aqui, como eu imagino, ela chega, então ela quer ouvir que tudo é fácil. Isso. Né? E ela encontra essas pessoas para falar isso. E ela aceita aquilo como verdade. E quando ela vai ver, ela já está totalmente embrenhada e ela perde todo o processo dela. Isso. Agora, se você cai na mão de pessoas que vai falar o que você precisa verdadeiramente ouvir, a exemplo do que a gente teve na reunião com a Duda hoje, né? Ela falou assim, olha, a gente vai entender o caso, vai acontecer isso, vamos entender se esse advogado vai pegar ou não, porque se ele pegar, porque ele tem certeza de que vai dar certo. Então, assim, ela falou exatamente o que precisa ser feito, não o que eu gostaria de ouvir. Esse é o então, mais isso importante. Eu olho como um mantra na minha vida. Eu acho que a atitude é a primeira coisa. Legal. Né? E fazer a coisa certa. Muito bem. Simples assim. Tá vendo? Top demais. Orgulho. Pedir opinião a quem tem experiência é outra coisa. É isso. É ou não é? É isso. E até mesmo, não só pedir opinião, mas você tá debaixo de um contrato. Sim, Se respaldar. se respaldar. Porque uma coisa muito que o americano, ele nos ensina rapidamente ok, você está me exigindo algo, pedindo algo, cadê o contrato? Tá no contrato? Então, a gente aprende. E isso é muito importante. Para todo mundo que está nos assistindo, faça as coisas no seu máximo de profissionalismo. Então, assim, você fez todo o caminhar, qualquer tipo de atitude ou decisão que você queira fazer, você deu debaixo de um profissionalismo, com contrato, com análise, com decisões. Pronto, decidiu, fez. Deu errado, fique em paz. Porque você fez tudo que estava no seu alcance para fazer e deu errado. Faz parte do jogo. Agora, não fazer nada e ir na louca, a chance de dar errado e de você não conseguir consertar a rota é muito maior. Com certeza. Então, tem pessoas realmente que são confiáveis e que têm um contrato e que vão dar um respaldo. Te dou uma garantia. Né? A gente tem, para finalizar, a gente tem aqui no Duda Conecta a Good Job. Sim. E a Good Job é uma empresa de recrutamento e seleção. E ela tem uma garantia de 1 ano. Uau, legal. Então, pensa só.
Tem que ter peito para dar uma garantia de 1 ano de emprego. Fala sério. É sério. Então, assim, eu Mas tô eu falando entendo que ele faz a conexão certa. Exatamente. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Tá vendo? Quando você sabe o que você está Ah, fazendo, é. Quando você sabe dá tá fa- garantia. É, Você confia no Agora, que você tem. fazendo achismo, Não. não faz, entendeu? Então, olha só, eu tô falando até mesmo porque o Cláudio foi recrutador de processo seletivo da Penske por anos, né? Então, assim, nós lá na Good Job, é o seguinte, você vai como candidato, então a gente te recoloca no mercado, a gente faz todo esse planejamento. Tá vindo do Brasil? Ah, não consigo te colocar como um fisioterapeuta agora, porque você tem que validar, tem um processo. Mas eu te falo o processo e te coloco num emprego temporário para você ganhar dinheiro ali. Então, esse emprego, você entender que é um passo. E tá todo mundo certo sabendo que é. Depois disso aqui, você vai para esse passo aqui. Então, a gente cria essa trajetória. Ao mesmo tempo, a empresa diz assim, olha, eu quero uma vaga, eu tenho essa vaga disponível, então nos contrata para trazer o candidato mais qualificado. E a gente faz todo o processo para ela e a acompanha. Por quê? Porque eu não vou dar 1 ano de garantia. Então, se a gente colocar esse candidato, é porque eu sei que esse candidato é muito bom. E entendam que empresas, eu sempre falo isso, porque empresas que perdem um colaborador menos que 1 ano, isso é um problema de recrutamento e seleção. Isso, De perfeitamente. 1 ano a 3 anos, 5 anos, isso vai acontecer dependendo de uma situação ou outra, de um ambiente um pouco tóxico, de 1 a 3 anos. Acima de 5 anos, acabou. É porque tem que mudar, porque, pelo amor de Deus, as pessoas têm que crescer. Isso. Funcionário, colaborador, empregado, né, como a gente fala aqui nos Estados Unidos, ele tem prazo de validade. Mas não é porque a pessoa vai ficar ruim, é que ela vai crescer. Vai E que crescer. bom, Isso. sabe? Que bom. Todo mundo tem que mudar e todo mundo tem que se transformar e crescer. Quem é a Carol e o Cláudio de 2018? é isso. Completamente diferentes de hoje. Caraca, muito Entendeu? legal isso. Vocês É já isso se que conhecem é. desde lá, né? Desde lá. Tem uma máxima de recrutamento e seleção É. que é assim: você contrata lento e demite rápido. Exato. Ah, Porque um funcionário mal contratado, ou seja, contratou rapidamente, ele vai te trazer prejuízos absurdos. sim. Então você contrata lento e demite muito rápido. Legal. Porque se der uma merda, você já sabe ali, olha, vai evitar problema futuro. Ô, Cláudio, me fala uma coisa antes da gente encerrar. Hoje a gente sabe que existe a questão do perfil, né? De você contratar uma pessoa quando você já conhece mais ou menos o perfil dela. Isso é legal? É bacana você ter uma base de perfil comportamental daquela pessoa? Ah, extremamente importante. Não é legal? Porque eu acredito hoje que recrutamento, de um modo geral, mudou muito. No passado, você Mudou, né? contratava as pessoas muito mais por habilidades técnicas. Isso. Hoje, você contrata as pessoas muito mais pelas habilidades dela como pessoa. Emocionais. São Habilidades emocionais. Porque você conhecendo ela pela emoção, a execução fica fácil. É. Isso Porque aí. assim, ó, ensinar a técnica, a gente ensina qualquer pessoa. E ensinar como ela lida com uma adversidade e gera uma atitude nela é Com comportamento. Isso é muito mais Tudo é complicado. comportamento hoje. Então, por exemplo, na Good Job, o que a gente faz? Analisa o cargo, se uma empresa nos contrata, a gente faz o mapa daquele cargo, emocional. Sim. Né? Tem um conhecimento técnico, ok, mas o emocional é um mapa. E daí, quando o candidato vem, a gente analisa o emocional dele e contrapõe. Então, a gente Legal. fala assim, ó, tá aqui. Essa parte aqui não tá 100%, vai ter que trabalhar. É uma parte emocional que é fácil trabalhar? Que dá para destravar Que e dá tudo para mais. destravar. Então, a gente tem coaches também na nossa equipe, a gente tem psicanalistas para a gente trabalhar nisso. Ó, consegue, então tá, então vamos trabalhar, porque a gente acompanha a pessoa. Né? E entendendo que uma empresa, imagina só, é como um casamento. É isso. Com Você certeza. trabalhar sob pressão, o cara não consegue lidar pressão, Não Acabou. então não dá certo. não serve, né? Fechadinho, a pessoa precisa de pessoas, de gente para conversar, É isso. lasca. Ou então, pelo contrário. Então, assim, é muito interessante quando a gente começa a olhar para o outro e entender que te colocar no lugar certo, ele é muito mais do que te dar dinheiro. Com É certeza. te dar uma qualidade de vida fenomenal só de trabalhar todos os Gente, dias. dinheiro é consequência. Não Aquela tem pessoa como. que fica extremamente voltada só para o dinheiro, pouco vai ter. Verdade. Pouco Dinheiro vai é ter. sequência, você acabou Dinheiro, de dizer. dinheiro é consequência. Consequência. Se você trabalha, tem propósito, tem domínio daquilo que você faz, o dinheiro chega. Ele Olha, vem É assim que naturalmente. funciona, é Quem- natural. É. Quem tá falando aqui é uma pessoa que começou com um carrinho de
de papelão. Tem muito exemplo para E eu passar para nós. ando no carro blindado dele lá de São Paulo. Diga, mas É hoje... porque São Paulo não tem o que fazer, né? E outra, Mas começou com papelão, que a chuva isso, passava, é né? isso. passou E o esse processo. negócio do papelão foi engraçado, porque meu pai não queria, né? Meu pai não queria. Aí a gente chegou numa empresa e o cara chegou um caminhão de papelão. Eu falei assim, gente, eu já era empreendedor desde aquela época. Porque não coube no meu carrinho, meu pai foi buscar com uma Kombi lá esse papelão. Exatamente isso. Muito legal. Mas ó, teve que passar um processo. Isso faz parte de cada um de nós, né? A gente tem que passar por um processo para poder chegar onde nós estamos hoje, né? Sim. Então, nada é por acaso e tudo... Esse esforço que acontece tem um resultado lá na frente, sabe? Amém. Quando a gente trabalha com honestidade, com transparência, como você mencionou, com atitude, quando a gente tem atitude, tudo acontece. isso. Só basta a gente ter, primeiro passo é a atitude. É isso. Não é isso? Exatamente isso. Gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração por vocês terem aceitado esse convite. Carol e o Cláudio por ter vindo. Eu que agradeço, gente. Tô seja- felicíssimo aqui. Seja, Mais um. Melhor que Disney, Tiquei, fala sério. tiquei aqui no meu mural da vida extraordinária, Pronto. o meu primeiro podcast. que bom. E que ainda bom. aqui na América com um amigo, olha só Pronto. que legal. Porque eu vou te falar, não é o quanto você vale, é o ambiente que você está que vai te está, isso valorizar. aí. Exatamente. Portanto, você aqui é muito, Muito obrigado, valorizado, viu? Eu estou muito feliz. Muito Carol, obrigado, exato. Cláudio. Muito obrigado, Carol, essa amiga aqui querida, que a gente sabe do quanto a recíproca é verdadeira de Sim. amizade, de tudo, de transparência, né? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Foi mais um programa podcast Mil Sax, também tem Mil Sax Visita. E quero agradecer a Alaska Tech Store, que é o meu parceiro, que faz sempre fazemos live, fazemos aqui podcast junto. Então, quero agradecer a Alaska Podcast por essa parceria. Então, obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau. Tchau.